Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! Meus queridos irmãos e irmãs, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos nesta segunda-feira da terceira semana da Quaresma. Imagens do deserto, tempo propício para refletirmos esse tempo da Quaresma. Imagens belíssimas, nos faz recordar Jesus no deserto. 40 dias de reflexão interna e externa nossa, e que nos faz, como dizia ontem na reflexão, beber desta água pura, que é o próprio Jesus. Por isso, nesse momento desta segunda-feira, a reflexão que nos coloca hoje, desta terceira semana da Quaresma, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Por isso, nesta reflexão, que se encontra na segunda leitura do livro dos Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 15a. Depois do Salmo 41, o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 24 a 30. Recordando que estamos na terceira semana da Quaresma, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Por isso, meu irmão e minha irmã, você que ainda não inscreveu em nosso canal, se inscreva, @Filhos da Caridade Brasil, clique no sininho para receber sempre as notificações, as novidades do nosso canal, inscrevendo e compartilhando. Vai preparando esse momento de oração, proporcione bons frutos, e é isso, caprichar na preparação da mesma. Comece com a oração preparatória, entregue tudo, esses sentimentos, pensamentos e ações ao Senhor. Use sua imaginação para compor o lugar, a sinagoga de Nazaré. Peça a graça indicada, essa graça indicada de Deus, essa graça que Deus nos dá para esta semana. Leia as indicações, todos esses textos propostos hoje que estamos fazendo, não é? Porque hoje o Evangelho, para começarmos a nossa meditação com o caderno, você fazendo a petição, a graça desse dia, dessa segunda-feira, nos situa no início do ministério de Jesus junto aos seus conterrâneos. Ele se apresenta como o novo mestre, que não traz doutrinas enlatadas, mas revela um novo ensinamento centrado na vida. Por isso, se estivermos bem atentos ao texto, perceberemos que o motivo do conflito e da fúria dos conterrâneos de Jesus parece claro, embora citando dois grandes profetas de Israel, Elias e Eliseu. Jesus deu destaque a dois personagens estrangeiros. Como referência, a gente sabe a viúva, de Sarepta, Naamã e o sírio, não é? Em detrimento dos personagens do próprio povo. Para um judeu piedoso, era inadmissível que qualquer pagão recebesse em favor divino, em preferência a alguém pertencente ao povo eleito. Jesus poderia ter dito muitas coisas aos seus ouvintes para tranquilizá-los. Explicar que Deus não escolhe os seus enviados para os grandes deste mundo, mas sim entre os pequeninos, a exemplo de Davi. Poderia ter-lhes dito que se tornariam mais imagem de Deus se dedicassem a um cuidado especial aos cegos, aos prisioneiros e aos outros deserdados, vítimas do contexto social, político, religioso da época. No entanto, em lugar de tranquilizá-los, Jesus vai inquietá-los ainda mais.
Recorda-lhes então que Deus, em tempos de penúria e sofrimento, foi em socorro de estrangeiros e de pagãos, sem qualquer ligação com o povo eleito. Temos aí o que provocou na verdade, a indignação dos ouvintes de Jesus, ou seja, em um lugar do culto a Deus, eles cultuam o povo eleito. Esse tipo de idolatria não é raro e pode assumir diversas formas. O culto à classe social, à família, à nação, às relações vantajosas e etc. A tal idolatria chegou ao extremo a ponto de levarem Jesus para fora da cidade, a fim de matá-lo. Já no início da vida pública de Jesus, encontramos conflitos e oposições que vão desembocar na paixão e morte do Mestre de Nazaré. Como humanos, meus amigos, todos temos a tendência de estabelecer distância entre o próprio grupo, tribo, parentela, família, povo, religião, nação, não é? E todos os demais grupos. Trata-se, sem dúvida, de um movimento de autoafirmação de busca, de segurança e defesa frente ao diferente. Muitas vezes, a gente sabe que o zelo religioso, moral ou político degenera em formas de intolerância e fanatismo. Atitudes que revelam a incapacidade de aceitar os outros em razão de duas ideias, convicções ou crenças. Temos que parar com isso. É uma grave debilidade que torna impossível viver a cultura do encontro, que tanto o Papa Francisco nos fala, não é? Entre pessoas, grupos, seres humanos capacitados, que pensam, que sentem, que creem de maneira diferente. É profundamente desumanizador, meus irmãos, quando alguém se fecha na cegueira de suas próprias ideias, crenças, ideologias. Frente a essa tendência, não raro violenta, uma atitude madura e compreensiva derruba esses muros e fronteiras. Reconhece e respeita o modo de ser e de pensar do outro e torna-se possível a vivência da alteridade no respeito e na confiança compartilhadas. Caminhar com Jesus, meus amigos, significa abrir passagem, é afastar-nos dos preconceitos, das intolerâncias que nos isolam, nos empobrecem em ocasiões extremamente cruéis que desabocam em estratégias. Por isso, nesta segunda-feira, você vai pegando os textos, vai meditando, esse evangelho belíssimo, vai entrando nessa imaginação, na sinagoga de Nazaré, abra os seus sentidos para olhar, escutar e sentir a mensagem de Jesus e as reações de seus conterrâneos. Desça à sua sinagoga interior e verifique ali se estão presentes as intolerâncias, os preconceitos, os fanatismos, que depois se expressam no julgamento e na indiferença frente aos diferentes. Deixe Jesus transitar pelos seus espaços interiores para afastar todo o requício de resistência e medo. Converse com o Senhor a partir daquilo que você sentiu ao entrar nas duas sinagogas. E depois, como já de costume, registre no seu caderno as emoções. Tudo aquilo que você pressentiu nesta imagem desse texto. Toques e apelos que o Senhor vai colocando no seu coração. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, @Filhos da Caridade Brasil, clique no sininho, receba as notificações. Compartilhe e evangelize, @Filhos da Caridade Brasil. Queremos agradecer a todos pela audiência, por essa segunda-feira. Deus abençoe a todos e vamos receber essa bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu desejo a todos uma boa noite, continuando o nosso itinerário amanhã, se Deus quiser. Fique aí com essas belíssimas imagens do deserto, aonde encontramos Deus no nosso caminhar para ser a nossa força.
Feliz final de noite e até amanhã.